Vamos lá, senhores. Juntos Carreiras Policiais, mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre MMC. Mas antes, deixa aquele curtir, compartilha esse vídeo aí para quem está na luta com vocês aí, em busca da tão sonhada vaga. Beleza? Vamos lá. A gente vai partir também daquele princípio que a gente viu lá nas aulas de múltiplos e divisores. Se você não viu ainda, vai lá no vídeo, clique aqui nesse link para você assistir essa aula e como a gente fez a composição lá entre números compostos, números primos, a gente explicou o que são múltiplos, o que são divisores. Mas vou passar para vocês aqui rapidinho, tá? MMC a gente vai chamar de mínimo múltiplo comum. Ou seja, quem é o menor múltiplo, lembra lá do esqueminha que a gente fez? Que a gente tem nessa situação? A gente fez aqui essa equaçãozinha aqui para vocês entenderem. A gente vai chamar isso aqui de múltiplo. A gente chamou lá também de divisor. E aqui a gente tem um K. A gente tem um K que é um número que ele vai multiplicar algumas vezes. Um K inteiro. Ele é inteiro. Que ele, diferente de zero, né? Que ele vai multiplicar algumas vezes esse divisor, que vai dar esse múltiplo A. Então a gente chama de um número A múltiplo e esse aqui divisor. Ou seja, esse divisor, ele é um número que divide esse múltiplo e dá um número inteiro e resto zero. Beleza? A gente viu isso na aula anterior. E o que é MMC? Entre N números, entre diversos números. É um número que a gente pega aqui, é o menor múltiplo entre dois números. É um menor número comum, múltiplo comum entre dois números. Vou te dar um exemplo. Eu quero saber qual o primeiro múltiplo que vai aparecer entre 2 e 3. Beleza? Então a gente vai pegar aqui, vamos fazer um esqueminha aqui. Fazer um quadradinho aqui. Que vai ser esse número aqui. A gente vai fazer uns testes aqui para saber qual é o primeiro múltiplo que vai aparecer entre 2 e 3. Por exemplo, vamos lá. Lógico que dependendo do múltiplo, do divisor que a gente escolher aqui, ó, esse K vai ser diferente, beleza? Mas vamos lá. Partindo aqui da nossa reguinha aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Qual vai ser o primeiro número? O primeiro número que a gente vai subir aqui, ó, do menor para o infinito, para os maiores, que ele vai ser múltiplo desses dois aqui, ó, ao mesmo tempo. Ou seja, é nada mais do que isso. Quem é o menor múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. E a gente sabe que para ser múltiplo, ele tem que ser divisor ao mesmo tempo de 2 e 3. 2 e 3, que a gente viu na outra aula. Então vamos lá. Se a gente colocasse o 1 aqui, o 1, ele não é múltiplo de 2 nem de 3. Beleza. Então até aí está tranquilo. Se a gente colocasse o 2, ele é múltiplo de 2. Beleza? Ele é múltiplo de 2, é divisor de 2. Mas ele não é de 3, então não serve. A gente vem aqui o 3, da mesma forma que a gente fez com o 2. 3, ele é múltiplo de 2? Não. E também não. E ele é múltiplo de 3, mas só que não de 2 ao mesmo tempo. Então a gente vai fazendo esse teste. 4. Aí 3 também não vale. 4. Ele é múltiplo de 2? É. Porque assim, ó, toda vez que a gente fala que ele é múltiplo, por exemplo, 4. Ele é múltiplo de 2? 2 é divisor de 4? É, 4 dividido por 2, 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Então lembra lá da nossa condição? Ele dá um quociente aqui inteiro e aqui resto zero. Então isso significa que esse 2 ele é divisor de 4. E a gente vem aqui, ó, 4, 3 é divisor de 4, ou 4 ele é múltiplo de 3? Vamos fazer o teste. 4 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 4, para 4, 1. Opa, resto 1. Não dá. Então a gente percebeu que 4 ele é múltiplo de 2, mas não é múltiplo de 3, então não vale. Qual é o próximo? 5. A gente vai ver que 5 ele não é múltiplo de 2 nem de 3 também. A gente elimina. Agora, vamos ver o 6. O 6, ele é múltiplo de 2? Eu consigo dividir 6 por 2 e tenho resto zero, um número inteiro aqui, resto zero? Vamos ver. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. Então, beleza. Por 2 ele é. Vamos ver por 3. 6, ele é divisor de 6? Para 6 ser múltiplo de 3? Vamos ver. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Então, viu que ele é tanto múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Então, o que a gente percebe aqui? Que o 6 é o menor, ele daqui para lá. Ele é o menor múltiplo comum entre 2 e 3. Ou seja, por que menor? Que a gente fala menor? Porque vão existir números, infinitos números,
que eles também vão ser divisíveis, múltiplos de 2 e 2 e 3 serão divisores desse número ao mesmo tempo. Mas por que a gente fala isso? Porque a gente vê que ele é o primeiro a aparecer, entendeu? Ele é o menor. Então, o MMC entre 2 e 3 é 6. Se a gente continuasse aqui na sequência, 7, até a gente achar 8, 9, 10, a gente ia perceber que o 12 também seria o próximo, ele seria um múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Mas ele não seria o menor, mas ele ainda assim é um múltiplo. Então isso aí, a gente vai perceber que eles vão andar de 6 em 6. A cada 6 unidades, 6 números, a gente vai ter um múltiplo de 2 e 3. Então, esse é o conceito, beleza? Vamos fazer para vamos dar outro exemplo aí para a gente massificar? Por exemplo, número 12. A gente vai ter, número 12 não, vamos entre 2 e 5 aqui. Entre 3 e 5, pode ser, 3 e 5. Vamos lá. MMC entre 3 e 5. Qual vai ser o menor? Lembra lá da nossa escalinha? Qual vai ser o menor número, o menor múltiplo comum entre 3 e 5? A gente ia lá fazer o teste e vai fazer 3 e 5. Vai ser multiplicado, lógico. Esse número inteiro, dependendo do número que eu escolhi aqui, do divisor, ele vai mudar. Se eu usar o 3 ou o 5, beleza? E também tem alguns bizus que a gente vai aprender que entre, por exemplo, se os números, por exemplo, o primo, a gente sabe que o MMC vai ser 15, mas isso a gente vai fazer uma aula mais detalhada para isso. O importante aqui é você entender o conceito, beleza? E a gente vai fazendo o teste. O 2 não dá. A gente vai ver que o 3 ele é divisível, ele é múltiplo só do 3, do 5 ele não é. A gente vai ver o 4. Não tem número par aqui também, não é por 4, por 5, por 6. A gente vai tentando, a gente vai chegar aqui no 15. No 15. O 15 ele é tanto múltiplo de 3 quanto múltiplo de 5. Se a gente pegar o 15 e dividir por 3, a gente vai achar um número inteiro aqui. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Beleza. Então, ele é múltiplo de 3. Lembra lá o que é múltiplo de 3? O que é múltiplo divisor? Aquele conceitozinho? Se a gente fosse pegar o 15, a gente conseguiria, nesse caso aqui, ó, 15 sendo múltiplo de 3, a gente ia pegar o 3 algumas vezes, 5 vezes, 1, 2, 3, 4, em blocos de 3, ou seja, ele é múltiplas vezes o 3 em 5 pacotinhos aqui, entendeu? 3, 3, 3, 3, 3, isso é ser múltiplo. Então, ele é múltiplo de 3, como também é múltiplo de 15. A gente tem uma aula lá de divisores, divisibilidade, que a gente entende os conceitos lá, quando é divisível por 3, quando é divisível por 15, por 5, final 5, ele é divisível por 5, aqui vai dar 3, 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Então a gente percebeu que o MMC entre 3 e 5 é 15. Claro que isso aqui é uma maneira da gente visualizar. A gente não vai fazer dessa forma em questão de prova. Isso é só para a gente entender diante daquele conceito lá que a gente fez. Lembra lá desse esqueminha aqui? Que é fácil visualização, o que é um número composto, o que é um número primo, através desse esqueminha, para a gente entender de forma visual. Agora, tem a técnica que é mais usada e mais fácil, né? Por exemplo, lá para o outro exemplo que a gente deu, que a gente achou 6, o MMC entre 2 e 3. Entre 2 e 3. Você vai fazer a fatoração. A gente vai fazer tipo fatoração. A gente vai pegar, que é fatorar simultaneamente os dois números. A gente vai colocar lá naquela barrinha lá que a gente aprendeu e vai fatorar em números primos. Ou seja, a gente vai começar dos primos lá, que também tem uma aula lá de compostos e primos que você vai entender. A gente vai começar do 2, do 3, do 5, do 7, do 9, do 9 não, perdão, do 11, do 13, e assim vai. 13, o próximo primo é 17, e assim por diante, beleza? 19, e vai infinito, beleza? Então a gente vai começar a fazer essa fatoração aqui de qualquer número que a gente queira e saber qual é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, tem que ser ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, 2. 2 por 2, a gente consegue dividir o 2 por 2, beleza, dá 1. 3 por 2 não dá, a gente repete o 3. E a gente vai, qual é o próximo primo? É o 3. 1 repete, já foi dividido, aí 1 deixa lá, só repete. 3 dividido por 3 dá 1. Então a gente viu que lá no começo da aula, que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6.
Beleza? Da mesma forma que a gente fizer por 5, 3 e 5. Que a gente achou lá o 15. Vamos ver se dá 15? Qual é o primeiro primo? 2. Não tem nenhum número par aqui, não dá. A gente vai por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Repete o 5. Repetiu o 5. 1 já foi, beleza? Agora a gente vai para o próximo primo. 5. 5 dividido por 5, 1. 1 a gente repetiu, que já foi. A gente coloca 1 aqui também, beleza? 3 vezes... Aí aqui você multiplica todos os valores que você achar. 3 vezes 5, 15. Foi o que a gente achou lá. Essa é a forma mais fácil. Porque eu posso dar um exemplo aqui, para vocês em prova, de um número grande, não tem como a gente ficar encaixando na cabeça lá, fazendo esse esqueminha aqui. Tá bom? Beleza? Até aí tudo bem? Vamos lá. Como isso vai cair na sua prova? Agora a gente vai entender, através de questões, como isso pode cair na sua prova, beleza? Eu vou fazer uma questãozinha aqui e você vai ver que 99% cai desse jeito, tudo bem? Vamos lá, senhores. Olha como é que isso vai cair na sua prova. 99% das questões vão ser assim, ó. Pedro, abastece seu carro a cada 2 dias. 2 dias. João, abastece a cada 3 dias. Beleza? Considerando que eles abasteçam no mesmo posto, no mesmo horário, e que domingo, que é o início da semana, o tanque dos dois estejam completos, quando João e Pedro irão se encontrar? Então, assim, ó, vamos supor, domingo, segunda, temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo. E assim vai, segunda, terça. Domingo tá cheio, beleza? Pedro vai vir aqui, ó, domingo cheio, ele vai abastecer daqui a de 2 em 2 dias. Então, vamos lá, segunda, terça. Então, Pedro, ele vai abastecer aqui, ó, Pedro, terça-feira. João, ele vai abastecer a cada 3 dias. Então, domingo, 1, 2, 3. Segunda, terça e quarta. João vai abastecer aqui, ó. A pergunta foi, quando eles irão se encontrar? Vamos lá, Pedro, no segundo abastecimento, vai daqui a 2 dias, quarta, quinta. Pedro vai estar aqui, ó. Pedro. E João? 1, 2, 3. Na sexta. 1, 2, 3. Quinta, sexta, no sábado. Vou apagar aqui. João. Beleza? Qual vai ser o próximo abastecimento de Pedro? 2 dias. Aqui é quinta. Sexta, sábado. Ó. Pedro vai abastecer aqui. Beleza? Então, esse é o tipo de questões que vai cair. Quando eles vão se encontrar? No sábado. 99% das questões é isso. No sábado. Aí você coloca lá, gabarito sábado. Por quê? Pedro está andando de 2 em 2 e João de 3 em 3. O que significa isso? Que depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, após 6 dias, Pedro e João se encontraram. Ou seja, o menor múltiplo comum entre o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então, enquanto cada um anda de 2, e o Pedro anda, e o João, né, na verdade, anda de 3, Pedro anda de 2 em 2, e João de 3 em 3, quando chegar no sexto dia, eles irão se encontrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esse é mais ou menos o entendimento de mínimo múltiplo comum. Quando eles irão se encontrar de novo? Daqui a 6 dias. Então a gente vai entender que cada 6 dias eles irão se encontrar. A cada 6 dias. Então qual será o próximo? Se ele fala assim, a pergunta, na questão. Quando será o próximo encontro de João? O próximo é esse. O primeiro é esse. O próximo, daqui a 12 dias. E o terceiro encontro, daqui a 18 dias. E assim vai. A gente vai passando e vai dividindo de 6 em 6. Esse aí é 99% das questões. O raciocínio, né? Pode ser também, a segunda questão que a gente vai botar aqui para vocês, pode ser de voltas numa pista, inúmeras questões, mas que o raciocínio é bem parecido com esse. Eu vou fazer essa da questão das voltas agora, para você entender como é que pode cair também uma questão diferente da sua prova aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá, senhores. Outra forma que pode cair na questão, uma questão na prova de vocês envolvendo a MMC, é a seguinte. Considerando o TAF dos senhores lá, que é de 2.400 metros, e a volta na pista é 400 metros, e tendo dois candidatos, novamente lá, vamos ver, o Pedro e o João. Pedro, ele é mais cansado, ele faz uma volta de 400 metros, em 4 minutos.
em 4 minutos. João treinou para o TAF, tá fininho, ele faz uma volta de 400 metros a cada 2 minutos, beleza? Então, por que que o João estava treinado? O João já correu por aqui, ó. Vamos lá, João. João correu pela pista de dentro, foi lá, tá, 2 minutos, fez 2 minutos, uma volta de 400. Beleza? Pedro, além de não ter treinado, correu mais aberto na pista. Faz uma volta completa de 400 em 4 minutos. Ou seja, quando o João estava fazendo uma volta completa, Pedro estava na metade. Pedro estava na metade da pista. Ele fez apenas 200 metros. Quando o João deu a sua segunda volta, 2 minutos em 400, que é um tempo bom aí, é um tempo médio. Quando o João fez a sua segunda volta, Pedro terminou sua primeira. Ou seja, 4 minutos, em 4 minutos, João deu 2 voltas e Pedro deu apenas uma. Como isso a gente pode interpretar à luz da matéria de MMC? Quando os dois candidatos irão se encontrar. Então, isso é uma típica questão de cair em prova também. Quando João e Pedro irão se encontrar, seja a cada 2 minutos, seja por velocidade, ele faz 5 metros por segundo e o outro faz 10 metros por segundo, não tem problema. Esse é o típica questão de MMC. O que significa isso? Que a cada 4 minutos, João deu 2, Pedro deu 1, a cada 4 minutos, Pedro e João irão se encontrar. Ou seja, MMC entre 2 e 4, MMC entre 2 e 4, vamos lá, por 2, primeiro primo. Boa, dividiu, deu 1. 4 é múltiplo de 2, dá para dividir por 2? Beleza. Repito 2. 1 já foi, repito. 2 dividido por 2, 1. Multiplico o que eu achei, vai dar 4. Então, o MMC, o menor múltiplo comum entre 2 e 4, é o próprio 4. Então, assim, ó, a cada 4 minutos, eles irão se encontrar. João vai dar mais 2 voltas, Pedro vai dar mais uma volta e vão se encontrar de novo. Se a gente colocar isso aí numa linha, como é que cai na sua prova? Isso aqui, ó. Considerando a pista, ó, uma pista aqui, ó, 2.400 metros. João, em 2 minutos, ele percorreu aqui, ó, 2 minutos. Ele percorreu 400 metros. João já estava aqui. Em 2 minutos, Pedro estava aqui, ó, 200 metros ainda. Pedro estava devagar. Depois de 2 minutos, João estava aqui, ó, mais 2 minutos. Estava já na sua segunda volta. Ou seja, João tinha feito uma, estava na segunda volta. E Pedro aqui, ó, depois de mais 2 minutos, mais 2. No 4º minuto, ele estava aqui, ó, completando os 6 primeiros, o quê? 400 metros. 400 metros. E Pedro já estava aqui, ó, nos seus 800 metros. Eles se encontram por quê? Porque a pista é redonda. Se fosse linear, Pedro já estava 800 metros à frente. Só que como é redonda, ele vai sempre se encontrar no mesmo local. Então aqui, ó, quando deu 4 minutos, ele estava no 400 e Pedro estava aqui, ó, nos 800 metros já. Beleza? Então é assim que cai na sua prova. A gente olha, um anda a cada 2, um anda a cada 4, cada 5 passos, o outro dá a cada 6 passos, e assim vai. Esse é o raciocínio que a gente tem aí para as questões de MMC. Agora a gente vai para uma bateria de questões da banca, de várias bancas que podem aí cair na sua prova dessa forma, beleza? Então vamos lá, vamos para cima.